disse a Moisés. Era o momento de Israel estar diante do Mar Vermelho. De um lado o deserto direito, do lado esquerdo os filisteus prontos para guerrear contra Israel. Um povo escravizado, como iria guerrear contra os filisteus preparados? Deserto, Mar Vermelho, Faraó vem. Moisés, o povo reclamando e murmurando, Moisés sobe ao monte e começa a orar a Deus. Então Deus responde a oração dele: por que oras a mim? Por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Mas que marchar para onde? Estenda o teu cajado e a tua mão sobre o mar, e faça com que essas águas se dividem, se partem, para que os israelitas, o meu povo, atravessem esse mar, um mar em terra seca. Só depende de você. Pai celestial e Deus amado, fale ao nosso coração e abençoe nossas vidas. Que a tua palavra, Deus, ela esteja acima de nós, que a tua palavra esteja entre nós. Mas o melhor de tudo, que ela adentre o coração de todos nós, é o que nós cremos e te pedimos. Em nome de Jesus, fale conosco. Amém. Podeis assentar. Uma história. Uma história que todos nós conhecemos. Uma história que o mundo conheceu e que Deus fez com que todos conhecessem. Nós vamos olhar para a Bíblia e nós vamos observar uma coisa. A Bíblia descrevendo momentos de homens, de mulheres com Deus. Mas Moisés, ele pega desde o nascimento até a sua morte, ele escreve toda a sua história. O nascimento que todos nós conhecemos, toda a história desse nascimento. Era um tempo em que Faraó tinha dado ordem para que todas as crianças meninos abaixo de 2 anos, eram mortas, não poderiam viver. Ele nasce dentro desse contexto de dor, de aflição e de luto. Quem tivesse uma criança hebreia, que essa criança fosse um menino, um hebreu, essa criança seria morta. Famílias engravidavam e ficavam preocupados se era um menino. Um nascimento que foi o nascimento é dia de alegria, mas para essa família foi um nascimento de dores. Porque toda aquela aflição, toda aquela ameaça que estava lá fora, agora estava aqui dentro. Dentro do seu lar, dentro da sua família. Moisés nasce nesse tempo de aflição, e essa aflição ele traz consigo para a tua casa. Tua mãe, tua irmã o protege, o guarda até os 3 meses. Ele nasce dentro de uma casa. Ele nasce dentro de uma família que luta pela vida dele. Enquanto eles lutavam pela vida do filho, Deus os guardava. Porque Deus guarda pai e mãe que luta pela vida dos seus filhos. Deus guarda e abençoa pai e mãe que guarda os seus filhos. Deus guarda e abençoa pais que, mesmo em meio às aflições, protegem os seus filhos. A irmã
e a mãe fazem de tudo para que ele viva. Coloca ele num determinado momento, já não dava para fazer com que ele permanecesse dentro da casa. Coloca em um cesto. Ele desce, a princesa o encontra, a irmã dele desce. Logo depois oferece a própria mãe dele para ser para amamentar aquela criança. A princesa o leva para o palácio, e ali ele vive até os 40 anos. E quando ele tem 40 anos, um dia ele está do lado de fora e ele vê um soldado egípcio bater e torturar um hebreu. E ele fica indignado, e ele vai diante desse soldado, o fere e o mata. Só que havia uma lei que todo aquele que ferisse ou matasse um soldado egípcio estava agora condenado à morte. Sabendo disso, ele com medo, ele foge para uma terra deserta, deixando tudo que até então ele se tornou, ou também se tornaria, para fugir. Ele agora é um foragido. Ele agora chega nessa terra de Midian, mas quando ele se apresenta, ele já não se apresenta com aquilo que ele viveu, com a história dele. Ele tem uma mancha na vida dele, ele tem uma vergonha na vida dele, ele tem um trauma na vida dele. Quando ele olhava para a história, aos 40 anos, ele olhava para a sua história, havia algo que ele aconteceu em sua vida que ele tinha vergonha, e nessa vergonha ele não podia dizer quem ele era. Porque existem vergonhas na nossa vida que macula quem nós somos. Existem vergonhas na nossa vida que envergonha, nos fazem envergonhar a dizer qual é a nossa história. E muitas vezes aquela mácula vira algo como se fosse nós. Todo mundo tem vergonha na vida. Todo mundo tem uma mácula na vida que se arrepende daquilo que fez. Toda pessoa ela tem um trauma, um problema na sua vida, que ela tem um problema de falar sobre aquilo. E quando nós nos deparamos com a vergonha do outro, classificamos o outro com aquela vergonha, com aquele trauma, com aquela mácula. Mas talvez aquilo foi só um momento da vida daquela pessoa, seja ela quem for. Só que quando ele sai com mácula. Quando ele sai com essa vergonha. Só que quando ele encontra com o Senhor, ele entende que ele não era aquilo. Ele entende que não era menor do que aquilo. Ele entende que aquela mácula aconteceu, aquela vergonha aconteceu, mas ele não poderia ficar vivendo debaixo daquela mácula e daquela vergonha, que ele tinha que se levantar. Quando ele sai, ele não percebe. Ele não percebia que ele era aquele que o povo de Deus, de Israel, os hebreus esperavam. Ele foge sem saber quem ele era diante do Senhor e aquilo que o Senhor tinha para ele. Mas quando o Senhor o apresenta a ele, a primeira coisa que ele fala são dos seus traumas. É da sua forma de falar, que ele era gago, e também daquilo que havia acontecido com Deus. Como eu posso voltar se eu for lá, o faraó vai mandar me matar. Porque não somente os outros não esquecem da nossa vergonha, da nossa mácula, do nosso pecado, mas nós também não esquecemos. Por isso que virou um trauma, uma marca, uma cicatriz, algo que permanece dentro daquele que não se perdoa. Porque é muito importante. É importante os outros perdoar a nós. Mas também é mais importante você se perdoar e levantar a sua cabeça e prosseguir, mesmo que o outro não tenha perdoado você. É importante você olhar para frente, levantar a cabeça e começar a andar, sabendo que você tem ainda muito a conquistar na sua vida, mesmo que o outro pense que você não mereça. Porque você não pode esperar a aprovação do outro para aquilo que você já superou.
Moisés agora, ele não abaixa para a sua mancha, ele não se abaixa para a sua vergonha, ele não se abaixa mais para o seu trauma, ele levanta porque Deus o ergue. E é uma prova de que eu creio muito em coisas maravilhosas ditas a nós. Nossa, você nasceu vencedor. Mas eu acredito que mais do que nascer vencedor, você tem que aprender a vencer. E você só irá aprender a vencer se você realmente encarar as suas lutas e as suas batalhas e confiar em Deus, que Deus é contigo. Só depende de você aprender a vencer. Só depende de você confiar em Deus, que você vai vencer, que você pode vencer, que você pode conquistar. E é com esse mesmo espírito que ele chega nesse texto que nós lemos, diante do Mar Vermelho, o povo todo murmurando, um mar à sua frente, deserto de um lado perigoso, do outro lado os filisteus, e ele chega diante desse mar, porque esse mar era um lugar, uma fronteira que separava não somente eles de lugar, mas eles de vida. Separava aquele mar, separaria Egito de Israel. É dizer que aquele lugar já não pertencia a nós, e nem nós pertencíamos a ele. Esse mar, ele era uma fronteira, ele era uma outra terra. Esse mar ele tinha uma outra atmosfera. Trocaram o Egito. Eu tenho que sair. Israel tinha que sair do Egito, mas o próximo lugar para sair do Egito era o deserto. Mas a promessa era Canaã. Não, mas o próximo lugar é o deserto. Ninguém muda da noite para o dia. Ninguém sai do Egito e vai direto para Canaã. Não, existe um processo. Existe um deserto na nossa vida. Existe esse processo, esse lugar de lutas. Então, depois de trocar do Egito, é ir para o deserto. O deserto é lugar de lutas. Mas pastor, como que o povo agora murmura? Saindo do Egito e indo para o deserto. Porque eu acredito que lugar de lutas é muito melhor do que o lugar de escravidão. É melhor você estar no lugar de batalha, de luta, livre, do que você estar escravo do seu comodismo, da sua vidinha. É muito melhor você se levantar e guerrear e lutar, sabendo que Deus é contigo, do que você simplesmente aceitar as migalhas que o Egito tem colocado e te dado. Faraó não queria que Israel saísse do Egito, daquelas terras, porque não queria que Israel saísse do seu domínio, do seu poder, da sua autoridade. Por isso que Faraó diz não, o tempo todo não, porque agora nós devemos dizer não a Faraó, não ao Egito, porque você não pode ser escravo daquele que não quer que você sonhe, você não pode ser escravo daquele que não quer que você lute pelos seus sonhos, você não pode ser escravo daquilo que tira você de ser livre e buscar aquilo que Deus tem para você. Por isso que era importante Israel fugir do Egito. Faraó não queria que eles deixassem o território. O diabo não quer que você deixe o território dele. O lugar onde ele te domina, o lugar onde ele te segura, o lugar onde ele tem domínio sobre a sua vida. Ele não quer. Ele sabia que o Egito, ele tinha uma atmosfera de Faraó, de domínio de Faraó, mas ele também sabia que depois daquele mar, o povo de Israel iria viver uma outra atmosfera, e a outra atmosfera era depender de Deus, porque até então o Egito, Faraó pensava, aqui eles dependem de mim, mas agora Israel estava agora passando para um outro lado era depender de Deus. Quando você olha de quem você depende, vai dizer em qual lugar que você está na sua vida, se é no Egito ou no deserto. E quando você tem fé,
Quando você tem esperança em Deus, sabe o que você faz? Você corre riscos. Você acredita que tudo aquilo que está à sua frente você pode vencer, que Deus pode te dar força. E quando você entende isso, você vai entender que só depende de você, porque há uma palavra de Deus para a sua vida. Agora cabe a você se mover, cabe a você se levantar, só depende de você. Então cresça. Deus chegava a Moisés e diz, o povo de Israel lamentando, Moisés no monte, ele clamando a Deus, Deus fala, mas por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Você está precisando de caminhar, só depende de você. Eu disse para você que eu estou contigo, que eu estou com a tua casa. Sai desse lugar, dessa terra. Só depende de você. Eu sei que mudar do Egito não é fácil, porque você mudar de nível de vida, você crescer, você subir não é fácil. Sair do Egito é ir para um lugar de luta, e Deus está te chamando, é isso mesmo. É para você ir para um lugar de luta, é deserto, é para você lutar pela tua família, é para você lutar pelo teu casamento, é para você lutar pelos teus filhos, é para você lutar pela tua vida financeira, pela sua vida profissional. Ei! É para isso que Deus está te chamando. É para você se levantar. E toda vez que você resiste não se levantar, sabe o que Deus faz? Deus manda Faraó atrás de você. A Bíblia diz assim que Deus endureceu o coração de Faraó para não permitir que Israel saísse. Israel está diante do mar, no deserto filisteu, e lá vem agora todo o exército de Faraó vindo, e Israel estava olhando. Israel estava fazendo culto a Deus, Moisés estava orando. Ei, nem momento na sua vida, tem coisa na sua vida, é momento na sua vida que não é para você simplesmente só fazer culto, não é simplesmente só para você louvar, cantar, não é só para você orar ou jejuar, é momento de você levantar. Pastor, eu vim na igreja, eu vou fazer o culto, está tudo resolvido. Tem hora que não. Tem coisa que não, tem coisa que vai depender de você, daquilo que você vai fazer quando você sair daqui. Ei, Moisés, sai desse culto, para de orar, levanta. Mas ele diz, Deus, eu não sei o que fazer. Pega a tua mão, pega teu cajado, vai diante do mar. Você é o primeiro. Anda. Ei, Moisés, anda, porque enquanto você não andar, enquanto você não se levantar, esse mar não vai se abrir. Toque aí nele e ordene que parta ao meio. Vai andando e vai tocando, e vai ordenando, porque cada passo que você der, eu darei com você. Quando Deus está com a mão estendida sobre a tua vida, só depende de você. Sabe o que acontece? Tem coisas que não dependem do seu culto, tem coisas que não dependem da sua oração, tem coisas que não dependem do seu jejum. Depende de você se levantar.
Mas na hora que você se levantar, pegar o teu cajado, pegar a tua mão, na hora que você for diante do mar e todo mundo olhar para você, você der um passo diante daquele mar e ordenar que ele parta ao meio, eu quero dizer para você que o Deus da tua oração estará com você. Quando você se levantar e caminhar e tocar este mar, o Deus daquele louvor seu estará com você. Quando você tocar o mar, o Deus daquele culto que você o adorou estará com você. Levanta, que o Deus deste lugar vai estar com você por onde quer que você vá. Só depende de você levar esse Deus, esse Deus. Deus manda Faraó. Ordena esse mar que se parta ao meio, para que o meu povo passe a seco. O mar se abre. Eles caminham. Na hora que eles passam, Faraó pensa: nossa, vamos embora. Vamos passar em meio a esse mar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisa que vai acontecer com você, não adianta o outro tentar. A promessa que é para você, não adianta o outro querer correr atrás dela. É para você. Aquela promessa de Deus: avise o povo que ele toque nesse mar e ordene para que o meu povo passe a seco. É meu povo. Tem coisa que Deus tem para a sua vida, não adianta. Vai dar certo para você. Ah, pastor, vai dar certo para você. E para o outro eu não sei. E tem hora que você vai ver algo dando certo para você e não dando para o outro. Sabe por quê? Porque a promessa foi para você, não para o outro. Faraó pensa: eles passaram a seco, nós também passaremos. Na hora que eles estão lá no meio do mar, o mar se fecha. Promessa não se cumpre para aquele que não foi dada. Promessa de Deus não se cumpre naquele que não foi entregue. Deus empurra Israel. Deus usa Faraó e deixa Faraó vir. Tem hora que você está talvez falando: pastor, eu estou sofrendo uma perseguição. Talvez é Deus permitindo, para ver se você levanta, acorde e vá. Seja ousado. É a forma de Deus se mover e a forma de Deus nos mover. Mas Ele não abre o mar enquanto Moisés não levanta e anda. Ele é com você. Por onde você for, vá. Deus é contigo. Por onde você for, vá. Deus está te guardando a tua casa. Vá. Quem recebe, dê glória a Deus aí. Deseje o melhor para a sua vida. Deseje o melhor para a sua família. Isso depende de você. Sua família, ela irá melhor. Sua família irá viver melhor se você sonhar. Sua família irá viver melhor se você sonhar melhor. Irá viver melhor se você crer em Deus e for fiel a Deus. Eu vou repetir de novo: sua família irá viver melhor se você seguir a Deus e for fiel a Ele. Sua família vai viver melhor se servir a Deus e for fiel ao Senhor. Sua família irá viver melhor se você pregar o Evangelho para eles. Sua família irá viver melhor se você ensinar o Evangelho aos seus filhos.
Sua família irá viver melhor se você ensiná-los e levá-los para a igreja, para ali aprender a palavra de Deus. Você, com sua esposa, com sua família, você jovem, você criança, você adolescente, vocês irão viver melhor se vocês colocarem sua vida diante do Senhor, servir ao Senhor. Sua família irá viver melhor se vocês todos, como casa e lar, servirem a Deus. É como Josué um dia disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque nós iremos viver assim melhor, se nós servirmos a Ele todos os dias. Todos os dias. Talvez você está olhando, pastor, mas eu olho para frente, mas o meu presente está sendo de luta. O meu presente, talvez o seu presente hoje, talvez você não está vivendo ainda aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que você está buscando de Deus. Mas uma coisa guarde no teu coração: se o seu presente ainda não é o lugar, ou não é o momento que você está vivendo as coisas que Deus tem para você, então é o momento, esse lugar é igual ao deserto, é o lugar onde Deus está te preparando para viver, é o lugar onde Deus está te guardando, preparando para que você entre em Canaã. Então você tem que aproveitar esse momento talvez que você não está vivendo tudo que Deus tem para você, para se preparar para viver tudo aquilo que Ele tem para você. Exemplo, você que ainda não se casou, se você ainda não se casou, esse tempo que ainda você não está casado é o tempo de você se preparar para o casamento. Porque aquilo que eu não tenho no meu presente mostra que é o momento de eu me preparar para aquilo que vai acontecer e eu vou viver no futuro. Quando eu creio, eu me preparo para viver. Por isso que a palavra de Deus diz: levanta-te. E isso aí só depende de você. Só depende de você. Pastor, eu quero ser um pastor, eu quero ser um mestre, eu quero trabalhar na obra de Deus. Se você ainda não está numa liderança de algo, se você ainda não é um pastor, é um momento que Deus está te dando para que você se prepare. Ninguém sai do Egito para Canaã. Há um momento de preparação, há um momento de você vencer algumas lutas para alcançar aquilo que Deus tem para você. Se você ainda não está no cargo que você quer, se a sua empresa não chegou ainda da forma que você quer, sabe que esse tempo é um tempo que Deus está te preparando para esse momento, porque aquilo que Ele disse para você lá no fundo do seu coração que iria acontecer, irá se cumprir em nome de Jesus. Então se prepare para viver isso na sua vida, se prepare para viver isso na sua família. Existe um preço. Existe um preço interior. Se você quer conquistar algo de Deus, existe um preço interior. Existe um preço do seu coração, da sua alma a pagar. Porque existe um desejo de Deus muito grande para que você melhore. Existe um desejo de Deus muito grande para que você cresça. Existe um desejo muito grande de Deus para que você tenha uma vida melhor, uma família melhor. Você vai ver nos evangelhos a todo momento Jesus dizendo: o que queres que eu te faça? Para um cego, ele cospe, coloca a mão, pega aquele cuspe, coloca nos olhos dele e diz: vai lá e lava no tanque. O cego continuava cego, só que agora cheio de lama nos olhos, de um cuspe de alguém. Jesus estava dizendo: olha, só depende de você. Não lave em lugar nenhum, vai lá e lava no tanque. Só depende de você. Um dia Jesus disse, Deus disse, chamou Salomão e disse: faça um pedido, o que queres que eu te faça? Eu quero melhorar a sua vida. Eu quero melhorar a forma de você ver o mundo.
Tantos e tantos exemplos nós temos na Bíblia, de homens e mulheres que Deus apareceu, e quando Deus aparece, Deus dizendo: eu quero melhorar a sua vida. Abraão, eu quero melhorar a sua vida. Isaac, Jacó. Quando Deus chega assim, coloca a mão sobre você, o resto é com você. E eu creio que a mão de Deus está aqui sobre a sua vida hoje. E Ele está dizendo que só depende de você. Israel sempre olhava para Deus com essa expectativa. Israel, cada tempo você vai ler a Bíblia, cada tempo Israel estava com a expectativa, estava esperando algo do Senhor. Cada tempo, uma expectativa. Israel mostra que a forma que nós devemos olhar para o Senhor, sempre haverá um outro nível, um outro lugar a se conquistar aí. Deus é um Deus que nos faz crescer em todo o tempo. É um momento em que que cada um, Israel, olhava e dizia: olha, aquele olhar de está vindo. Sabe aquela promessa? Está vindo, está chegando. Ele quer que nós olhemos para Ele, meio como que a ceia. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Sabe quando a gente tem esse sonho de volta de Jesus? Que Ele está voltando, que Ele está chegando. Isso é tão maravilhoso para a gente olhar também para as coisas da nossa vida. O que você tem esperado do Senhor? É você olhar e dizendo: está chegando. Os outros podem não acreditar, não, mas eu creio. Está chegando. Está chegando. Está chegando aquilo que você tem buscado do Senhor. Está chegando em nome de Jesus. Está vindo. Essa é a expectativa de Israel, 400 anos esperando alguém que libertasse o povo. Ele está vindo. Faraó ficou tão desesperado com esse está vindo, que ele manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos, meninos, porque está vindo. E não adianta, está vindo. Está chegando. O diabo pode ficar desesperado, querer fazer de tudo. Está chegando, a sua bênção está chegando, o teu milagre está chegando. Quem crê, dá glória a Deus e está recebendo aí, em nome de Jesus. Está vindo, está chegando. E essa palavra no nosso coração tem que ter. Nós vamos participar da ceia. A palavra de Deus diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. A mesa ela não é para pessoas perfeitas. Todos nós somos pecadores, sem exceção. E não há ninguém aqui melhor do que o outro, ninguém. Só há um aqui maior e melhor do que todos. E através dele que somos justificados, santificados, lavados e remidos pelo sangue dele. Quando dizemos que somos santos, que somos, porque nós somos limpos, porque nós somos lavados e remidos por ele, porque sem ele sujos somos. Por isso que nós precisamos dele, e só depende de você depender dele. Só depende de você. Só depende de você hoje querer assentar essa mesa. Só há um critério para se assentar essa mesa: se arrepender, se levantar como servo do Senhor. É não querer ficar debaixo de pecados, de máculas e de vergonhas. Você não foi criado para isso. Mas é você levantar sua cabeça e saber o que você é em Deus. Dar os seus passos
que Ele é contigo. Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Você tem 1 minuto para poder falar com Deus.